Medida provisória. Hoje eu assisti o filme sensacional do Lázaro Ramos, dirigido por Lázaro Ramos. É baseado na peça Namíbia Não, de Aldir Anunciação. Não sei se você já viu. Ou eu vou ler para você a sinopse, eu vou ler para vocês o enredo. É o seguinte. A história é a seguinte. Em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares aprovam uma medida que obriga os cidadãos negros a se mudar para a África, na intenção de retomar as suas origens. O filme se passa no Brasil em algum ponto do futuro. É um filme distópico, futuro distópico. E aí você pensa, né, quando você vê esse filme, você pensa, ainda bem que esse filme é uma ficção. Se passa num futuro distópico, isso nunca vai acontecer. Mas eu vou dizer que você está precisando estudar um pouco mais, porque isso que acontece no filme já aconteceu no nosso passado algumas vezes. E é essa história que eu vou te contar hoje. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Eu sou Gildo Militão, o seu coach de profissionais medianos, professor de alunos medianos. Se você está precisando ficar mais interessante para bater um papo com o teu chefe, eu vou começar a falar um pouco de história para você poder se tornar uma pessoa com mais enredo. Você conhece a história de Serra Leoa, cara? Sim, Serra Leoa. Esse país da África Ocidental que fica entre a Guiné e a Libéria. Em 1462, essa área onde é a Serra Leoa foi visitada pelo explorador português Pedro de Sintra, que deu o nome para ela de Serra Leoa. Existem algumas controvérsias se foi ele que deu o nome de Serra Leoa para essa região, ou se foram outros exploradores, mas o consenso diz que foi o Pedro de Sintra mesmo. E como todo bom português do século XV, quando descobre uma terra nova, vai logo fundando ali uma feitoria. E essa área ia se tornar, no futuro, um importante e disputado centro de venda, de comercialização de pessoas escravizadas. Mas em 1787 o Império Britânico toma essa terra de Portugal. Portugal já vinha fraco nesse período. E então Serra Leoa passa a ser uma colônia britânica, cara. E um emaranhado de eventos começa a partir daí, que vai se embolar com a história da Revolução Americana. Sim, porque havia colônias inglesas aqui, você não é burro, você sabe que na América do Norte havia muitas colônias inglesas do Império Britânico. E aí você me pergunta, professor Gildo Militão, que diabos isso tem a ver com o filme Medida Provisória do Lázaro Ramos? Fica ouvindo que eu vou te contar, cara. A história vai ficando sinistra, a história vai ficando triste. Prepara o lenço para você chorar hoje. Você sabe que na Guerra de Independência Americana se formaram dois grupos. O grupo que queria a independência da coroa britânica, que ficaram conhecidos como os Patriotas, e o grupo que era leal à coroa britânica. Esses ficaram conhecidos como os Loyalists, os legalistas. E nesses dois grupos havia os senhores, os homens livres, os brancos, e havia os escravos dos dois grupos. Os dois grupos tinham escravos. Então, quando estava perto de eclodir a guerra, cara, a coroa britânica prometeu que quem lutasse pela coroa, quem lutasse a favor da coroa, iria ter liberdade. Se você fosse escravo e viesse pro lado de cá, eles depois da guerra iam te dar liberdade. E aí o que aconteceu foi uma migração de escravos de todos os lugares das colônias, do sul, tentando subir, tentando ir pro norte, para poder lutar na guerra aí, apesar de ser a maneira mais perigosa de conseguir a liberdade, também seria a possibilidade mais rápida que esses escravos teriam de se tornar homens livres, pô. Esses escravos que se juntaram ao exército legalista ficaram conhecidos, entraram para a história como os legalistas negros, cara. Então o que aconteceu? Em 1775, o governador real da Virgínia, Lord Dunmore, quase Dumbledore, emitiu uma proclamação oferecendo liberdade a todos os escravos dos patriotas que estivessem dispostos a se juntar a ele na Guerra da Revolução Americana. O governador formou um regimento de negros, conhecido como Regimento Etíope de Lord Dunmore. Bom, quanto à história, você sabe o que aconteceu, né, cara? Os patriotas ganharam essa guerra, as colônias conseguiram a liberdade, venceram os separatistas e fundaram essa maravilhosa, essa estonteante Babilônia chamada Estados Unidos da América. Esse daí, o tio Sam. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu com aqueles caras, com os negros, os ex-escravos, os ex-escravizados que lutaram a favor da coroa britânica? Os britânicos honraram a promessa de liberdade na cidade de Nova York. Cerca de 4.000 lealistas negros foram para as colônias britânicas, especialmente as da Nova Escócia e Nova Brunswick, no Canadá, onde foram prometidas concessões de terras para eles, cara. Só que você vai chorar agora,
Esses ex-combatentes negros que migraram para o Canadá para poder fugir depois da guerra, daquela situação que ficou nos Estados Unidos, afinal de contas eles tinham lutado a favor da coroa. Chegando lá, os negros, quando receberam terra, as terras que havia sido prometida pela coroa para eles recebiam terras pedregosas, solo que não dava para plantar, enquanto que os legalistas brancos recebiam um solo melhor, mais ração, mais provisões do que eles. E então os ex-combatentes negros, os legalistas negros, começaram a ver que a promessa, que a terra prometida, infelizmente não ia chegar nem tão cedo. Que situação desesperadora, que povo sofrido, cara. Agora continua, hein? Vai piorar muito mais, vai piorar! E vai chegar perto do filme. Só que eu acho que essa história real é pior, muito pior do que a história do filme, cara. Não tinha paz para eles. Aí muitos pensaram o seguinte: bom, tá ruim de viver na colônia, é perigoso de viver na colônia sendo um preto ex-escravo. Então muitos decidiram ir para Londres. Então em Londres, que tinha um grande movimento abolicionista, foi fundado um comitê interessante, que é o Comitê para o Socorro dos Negros Pobres. Mas com o tempo esse comitê acabou servindo ao interesse de muita gente que queria fazer uma limpeza étnica. Eles queriam resolver esse problema e pensaram, tiveram uma grande ideia, falando o seguinte: peraí, a gente não criou uma colônia recentemente na África, Serra Leoa, que a gente tomou lá dos portugueses? Vamos botar esses caras, vamos pagar uma grana para eles, vamos financiar essa viagem e vamos mandar esses pretos pobres todos lá para Serra Leoa e vamos dizer para eles que isso é uma coisa boa, que eles agora vão ter uma terrinha. O sonho da casa própria chegou, tudo de graça e financiado pelo governo. Tá, eles vão ter que pagar pra gente isso devagarzinho, lá na colônia, vão ter que mandar uma grana para cá, mas a gente vai fazer isso em parcelas pequenas e longas. Eles vão ser felizes lá, longe de nós, é claro. E é aí, meu amigo, que começa um enredo de medida provisória. Olha o que aconteceu. Então o que se viu é que muitos pretos pobres foram forçados a embarcar para Serra Leoa, principalmente se eles eram mendigos, eles eram obrigados a ir. De 700 pessoas que se cadastraram no início, apenas 441 pessoas embarcaram. E os documentos diziam que pelo menos metade desses que embarcaram, metade desses 441, eram de ex-combatentes, eram dos legalistas negros que vieram da Guerra da América. E foi uma tristeza só, cara, foi uma tragédia. Foi muito pior do que no filme Medida Provisória do Lázaro Ramos. Em janeiro de 1787, os navios de transporte Atlantic e Belisário zarparam de Londres para Serra Leoa. Parecia então que tudo tinha se resolvido, né? Mas olha que tristeza, cara. Olha a desgraça, olha o que aconteceu. Em janeiro de 1787, os navios de transporte Atlantic e Belisário zarparam de Londres para Serra Leoa. Mas uma tempestade obrigou esses navios a desviarem para Plymouth e morreram 50 passageiros, cara. 50 desses miseráveis que tinham embarcado morreram. Outros 24 ficaram gravemente feridos e saíram do navio, e mais 23 fugiram, porque viram que o negócio era uma mensagem dos céus para eles não irem. Então, o comitê recrutou mais algumas pessoas, somando 411 passageiros, que navegaram para Serra Leoa em abril de 1787. Na viagem entre Plymouth e Serra Leoa, 96 passageiros morreram no caminho, pô! Viraram comida de tubarão. É um desastre. Essa campanha foi um desastre. Essa primeira tentativa de colonização foi um desastre. As outras também. Os que conseguiram sobreviver à viagem chegaram à costa da Serra Leoa em 15 de maio de 1787 e fundaram uma cidade chamada Granville Town. Quando os navios ingleses vazaram de Serra Leoa, porque é o seguinte, os ingleses levaram eles para lá, depois falaram, boa sorte! Tem aí uma enxada, meia dúzia de carabina, um 38, toma aqui um sapatinho, umas roupas velhas e fui! Quando os navios ingleses vazaram de Serra Leoa em setembro de 1787, o número de colonos havia sido reduzido para 276 pessoas, ou seja, 212 homens negros, 30 mulheres negras, 5 homens brancos, que talvez fossem orientais, porque também havia muitos orientais, muitos asiáticos pobres, então não sei se eram asiáticos, e 29 mulheres brancas. Os colonos que permaneceram entraram em conflito com o chefe africano local, que passou a atacar o assentamento deles, e foi reduzido a meros 64 colonos. Os colonos negros que restaram nessa colônia foram escravizados de novo, foram recapturados e vendidos como escravos, cara. Então quando você assistir ao filme do Lázaro Ramos e achar que isso está no futuro distópico, pensa que isso já aconteceu, lembra da Serra Leoa, pega um lenço e chora, meu querido. Eu espero poder ter estragado tua segunda-feira com essa história triste, mas totalmente verdadeira sobre a história de Serra Leoa.
Medida provisória já é coisa do passado.